Senhora Presidente da Assembleia Municipal de Lisboa, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores vereadores, a todos os presentes, muito boa tarde. O Grupo Municipal do PAN apresenta dois documentos no âmbito desta sessão de declarações políticas. Apresentamos primeiro a recomendação que atribuiu o nome de São Francisco de Assis à ponte do Parque Tejo Trancão, numa homenagem ao fundador da Ordem dos Franciscanos e o protetor dos animais, e reafirmando a inspiração do nome escolhido pelo atual Papa Francisco. Deve ser o símbolo da ligação de crentes e não crentes e de uma maior harmonia entre as pessoas, os animais, a natureza neste nosso planeta. Por falar em casas, passemos agora ao desesperante problema que é a falta de habitação em Portugal e, em especial, na cidade de Lisboa. Na última semana, circularam anúncios em que se troca um quarto por um serviço de babysitting que inclui dar banho, cuidar, levar ao parque, vestir, alimentar e pôr a dormir 2 crianças 6 vezes por semana. Em que se troca um estúdio em Benfica por, e neste segundo caso, só se aceitam mulheres até 35 anos, imagine-se. Arrendam-se estúdios a 3.000 euros, camas de beliche a 200 euros por quarto, partilhados com 7 pessoas e despejam-se casais que trabalham e pagam 800 euros por um pequeno apartamento na capital, vendo-se obrigados a irem morar em tendas. Que mundo é este, desigual, injusto, criminoso, que estamos a permitir que seja construído diante dos nossos olhos, mesmo ao nosso lado? Não podemos deixar que isto aconteça e é urgente que se tomem medidas que devolvam um direito que está consagrado na nossa Constituição, a habitação. Uma renda de 800 euros para os salários que temos em Portugal não é pouco e a solução dos despejos não pode ser mandar pessoas para uma tenda. Assim como a solução para um casal divorciado não pode ser partilhar uma mesma casa e o mesmo quarto porque não conseguem financiar vidas independentes meramente pela questão do valor do arrendamento. Mas não ficamos só por aqui. As novas gerações não conseguem sair da casa dos pais porque o investimento que fizeram no ensino superior não se irá traduzir na sua independência económica. Esta situação não é apenas grave, mas tornou-se uma calamidade. Por isso, apresentamos hoje uma moção que relembra que o direito à habitação é um direito fundamental e que no Portugal dos dias de hoje isso não está a acontecer. Apresentamos uma moção que pretende fazer parte da solução de um problema que pode ser crónico e pode potenciar uma nova vaga de imigração nacional. Os chamados talentos portugueses já fizeram as malas rumo a outros países. A classe média que sustenta este país com os seus impostos sente-se asfixiada em prestações de habitação, rendas exorbitantes, preços inflacionados e vê-se obrigada a reduzir as despesas e o consumo em tudo o que pode e a chegar ao final do mês a contar os tostões. Os mais idosos escolhem entre contas, habitação e medicação, depois de terem contribuído 40 anos para o suposto Estado Social, mas que cada vez tem menos de social este nosso país. E a segurança, infelizmente, para quem está, que esta velhice já não lhe permite ter passos seguros. Por fim, gostaríamos de referir que após a análise do documento Estratégico de Gestão de Resíduos de 2023, e não obstante o mérito das medidas preconizadas neste documento, designadamente ao combate ao desperdício alimentar ou à redução do uso de plástico descartável até 2030, ou ainda à introdução de instrumentos que funcionem como mecanismo de incentivo, como é o caso do sistema Pay-as-you-throw, que contribuirá para a recuperação tendencial do custo dos serviços, como proposto já pelo PAN, é pouco ambicioso ao nível da reutilização e da reciclagem de resíduos têxteis. Por outro lado, e conforme apresentamos na nossa recomendação número 55/04 sobre a reciclagem de têxteis, em 2021 foram recolhidos 176.400 toneladas de resíduos têxteis pelos sistemas de gestão de resíduos urbanos, pelo que era urgente aplicar uma abordagem adequada da responsabilidade alargada do produtor no setor dos têxteis, de forma a garantir que quem coloca o produto no mercado financia o sistema de encaminhamento e tratamento dos resíduos quando estes chegarem ao final da sua vida. Assim, e apesar do objetivo estratégico, prevenção e redução da produção de resíduos, que prevê na medida 7 a promoção da reutilização e reciclagem de têxteis, deveriam ser propostas medidas mais ambiciosas ao nível da criação de uma rede de recolha de têxteis em fim de uso, que abranja
toda a área do município, ao invés de ecocentros para a recolha de testes, para a reutilização das roupas depositadas que não assumam a natureza de resíduos, ou no caso dos tecidos que não sejam suscetíveis de reutilização, para posterior encaminhamento para a reciclagem e upcycling. Tanto mais que são materiais contaminantes, tanto no fluxo do biorresíduos, como em resíduos de embalagem. Salientamos ainda a importância em eliminar totalmente os plásticos no acondicionamento dos alimentos, faltando ainda fazer um enorme trabalho de informação e sensibilização para os danos da reciclagem indevida, porque o uso da reciclagem é não só aumentar a taxa de preparação para a reutilização e reciclagem, mas efetivamente a taxa de material aproveitável para o destino final, e essa será maior quanto menor for o grau de contaminação. Agora, por fim, queremos destacar a moção do PEP sobre mobilidade e transportes públicos, que votaremos favoravelmente, assim como também a moção do MPT acerca do papel fundamental do cuidador informal, que precisa de mais e melhores apoios dos que tem tido até hoje. São um pilar fundamental das famílias e substituem o Estado e as IPSS nos cuidados a pessoas com idade avançada ou a familiares com doenças incapacitantes que remetem para uma situação de dependência. Ser cuidador informal em Portugal significa pouco ou nenhum apoio do Estado e uma situação de exaustão, sobretudo para as mulheres que acumulam o cargo de cuidadora com o seu emprego. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado.